Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deixe seu like e inscreva-se, e comente abaixo o que achou. Meu muito obrigado por nos prestigiar. Ela era a mãe do seu melhor amigo. E ele era o visitante inesperado. O que aconteceu entre eles naquela casa de campo é de deixar qualquer um sem fôlego. Não vai dar vontade de pular nem um segundo desse vídeo. Assista até o fim e descubra o que aconteceu entre eles. O carro de Eduardo Poeirento parou em frente à casa de campo. Era uma construção grande e aconchegante, cercada por muito verde e o silêncio gostoso do interior. Eduardo desceu primeiro, esticando as pernas da longa viagem. Carlinhos saiu mais devagar, olhando ao redor, impressionado com a beleza do lugar. Foi quando a porta da casa se abriu. Camila apareceu na varanda, uma visão que fez Carlinhos prender a respiração. Ela era loira, com um cabelo que pega o sol, vestindo um vestido leve que dançava com a brisa e marcava um corpo que parecia esculpido à mão. Seus seios eram fartos e seu sorriso, quando cumprimentou o filho, era simplesmente encantador. Chegaram, finalmente. Estava com saudades, filho. Ela abraçou Eduardo e depois estendeu a mão para Carlinhos. Você deve ser Carlinhos, o tal melhor amigo que eu só ouço falar. Seja muito bem-vindo. O toque da mão dela era suave e quente, e um perfume delicioso de flor do campo e algo doce, como baunilha, envolveu Carlinhos por um instante. Ele só conseguiu balbuciar um muito obrigado, Dona Camila, sentindo um calor subir pelo pescoço. Dentro de casa, o cheiro de algo gostoso assando no forno tomava conta. Era um bolo de milho, como Camila explicou. Ela serviu suco de goiaba gelado e os três conversaram na sala. Carlinhos não conseguia tirar os olhos de Camila. Observava o jeito como ela ria, a forma como arrumava os cabelos atrás da orelha, a curva do seu pescoço. Ele se sentiu mal por ter esses pensamentos. Ela era a mãe do seu melhor amigo, uma mulher de respeito. Mas era impossível não notar. Eduardo, alheio a tudo, falava dos planos para o fim de semana, pescaria, churrasco, uma festa na cidade vizinha no sábado. Carlinhos concordava com a cabeça, mas sua atenção estava totalmente capturada pela dona da casa. Ele sabia que aquele fim de semana seria longo e cheio de tentações. Uma atração forte e perigosa começava a brotar dentro dele, e pelo jeito, não era só de um lado. Camila também olhava para ele, disfarçadamente, sentindo um frio na barriga que não sentia há muito tempo. No sábado de manhã, Eduardo saiu cedo para resolver uns problemas na cidade sobre a festa da noite. A casa ficou em silêncio, só com o barulho dos pássaros lá fora. Carlinhos desceu para a cozinha e encontrou Camila sozinha, preparando o café. Ela estava de shorts curtos e uma camiseta justa, e Carlinhos sentiu um choque de desejo percorrer seu corpo. Bom dia, Dona Camila. Precisa de ajuda? Camila sorriu, um pouco nervosa. Bom dia, Carlinhos. Pode me passar o pó de café ali, por favor? Ele se aproximou, e ao entregar o pote, seus dedos se tocaram. Dessa vez, o toque foi como uma pequena faísca. Eles se encararam por uma fração de segundo que pareceu uma eternidade. O ar ficou pesado, carregado de uma tensão gostosa e proibida. O cheiro do café fresco se misturava ao perfume dela, criando uma mistura intoxicante. Obrigada, ela sussurrou, virando-se rapidamente para esconder o rosto corado. Carlinhos ficou parado, sentindo o coração bater forte no peito. Ele sabia que aquilo era errado, um território perigoso. Ela era mais velha, mãe do seu amigo, mas a atração física era forte demais. E ele via no olhar dela, mesmo que ela tentasse disfarçar, um interesse igual. Durante a tarde, enquanto tomavam sol na piscina, a situação não melhorou. Camila de biquíni era uma imagem de tirar o fôlego. Carlinhos fazia força para conversar sobre coisas normais, mas seus olhos traíam ele, percorrendo o corpo dela. Camila, por sua vez, se sentia uma adolescente, toda vez que ele a olhava, seu corpo reagia, formigando. Ela se sentia culpada, mas ao mesmo tempo, viva de uma maneira que não se sentia há anos.
A barreira social e moral entre eles parecia um muro alto, mas a vontade de pular esse muro crescia a cada minuto. A festa na cidade foi animada, mas para Carlinhos e Camila, foi um suplício. Ver um ao outro dançando, rindo com outras pessoas, gerou um ciúme doido em ambos. Na volta para casa, no carro, Eduardo, que tinha bebido um pouco, adormeceu quase instantaneamente no banco do passageiro. O clima dentro do carro ficou pesado novamente. Carlinhos, dirigindo, sentia a presença de Camila no banco de trás como se fosse um imã. Ele podia sentir o cheiro do seu perfume no ar. Em um ponto de estrada escura, ele olhou pelo retrovisor e seus olhos se encontraram com os dela. Foi um olhar intenso, cheio de desejo não disfarçado. Ninguém disse uma palavra, mas a mensagem foi clara. O coração de Camila disparou. Ela deveria desviar o olhar, mas não conseguiu. A atração era um animal selvagem, difícil de controlar. Chegando em casa, enquanto ajudavam Eduardo, sonolento, a subir para o quarto, o braço de Carlinhos involuntariamente roçou o seio de Camila. Os dois deram um salto, como se tivessem levado um choque. Um calor intenso percorreu o corpo dela. "Desculpa", ele murmurou, com a voz rouca. "Tudo bem", ela respondeu, quase sem ar. Aquele toque rápido, acidental, foi como gasolina no fogo. A barreira moral estava prestes a ruir. Eles se separaram rápido, cada um indo para seu quarto, mas sabendo que o desejo estava insuportável. No domingo, o tempo fechou. Chovia forte lá fora, e Eduardo, de ressaca, decidiu dormir até mais tarde. A casa estava silenciosa, envolta no som constante da chuva batendo no telhado. Carlinhos desceu e encontrou Camila na sala, enrolada em um cobertor, olhando pela janela. Ela parecia vulnerável, linda. "Ele ainda não acordou?", Carlinhos perguntou, sentando no sofá, mas mantendo uma distância segura. Camila balançou a cabeça negativamente, puxando o cobertor mais para cima. "Não. Acho que vai dormir o dia todo." O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, cheio de coisas não ditas. A tensão entre eles na sala era quase palpável. Carlinhos não aguentou mais. "Camila", ele começou, a voz grave. Ela virou para olhar para ele, e seus olhos estavam cheios de conflito, mas também de desejo. "Isso é muito errado", ela sussurrou, como se estivesse tentando convencer a si mesma. "Eu sei", ele respondeu, se aproximando devagar, como se aproximasse de um animal assustado. "Mas eu não consigo parar de pensar em você." A distância entre eles diminuiu. Ele podia sentir o calor do corpo dela, o cheiro doce do seu shampoo. A barreira social, o medo do que poderiam dizer, tudo isso parecia pequeno perto da força que os puxava um para o outro. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o bater da chuva contra as vidraças. Carlinhos sentiu que, se não se mexesse, aquele momento se perderia para sempre. Ele se levantou do sofá e cruzou a distância que os separava como se estivesse se movendo num sonho. Seus joelhos quase tocavam os dela. Lentamente, como se temesse assustar um pássaro raro, ele estendeu a mão e tocou o rosto de Camila. A pele dela era macia e incrivelmente quente, um contraste com o ar frio da sala. Ela fechou os olhos, e um pequeno tremor percorreu seu corpo, não de medo, mas de antecipação. Quando ele se inclinou, o beijo não foi de dominância, mas de pergunta. E ela respondeu com uma entrega que a surpreendeu, seus lábios se movendo em uma dança lenta e exploratória. O mundo exterior, a chuva, a moralidade, tudo desapareceu. Havia apenas o sabor doce de seus lábios, o calor da sua boca e o som suave e ofegante da própria respiração, que parecia incrivelmente alta naquele silêncio. Ele a puxou para o colo, e ela se encaixou perfeitamente, como se aquele espaço entre seus braços tivesse sido moldado só para ela. Através das roupas, o calor dos seus corpos se fundia, criando uma nova temperatura que só pertencia a eles. Ele sussurrou o nome dela contra seus lábios, um som rouco e carregado de uma emoção que ia muito além do desejo físico. Era um pedido, uma confissão e uma promessa.
Ela respondeu enterrando os dedos em seus cabelos, puxando-o mais para perto, querendo apagar qualquer centímetro de distância que ainda existisse. A resistência havia se dissolvido, não por fraqueza, mas por uma verdade mais forte: aquilo era real, era potente e não podia mais ser negado. O caminho até o quarto foi cheio de beijos roubados, mãos trêmulas e sussurros ardentes. A porta do quarto de hóspede se fechou com um clique suave, isolando-os do resto do mundo, do resto de suas vidas. Na penumbra do quarto, iluminado apenas pela luz cinzenta da tempestade, restava apenas a urgência do momento. As roupas, não importavam mais, foram deixadas para trás num suspiro. E quando não havia mais nada entre eles, Carlinhos parou. A luz suave que entrava pela janela iluminava as curvas de Camila, e ele a olhou não com ganância, mas com uma admiração profunda, como se estivesse vendo a própria beleza pela primeira vez. Era um momento de pura reverência. Seus corpos se encontraram sob os lençóis frescos, não com força, mas com uma doçura que fazia o coração doer. Cada toque era uma descoberta, cada beijo uma confirmação silenciosa do que ambos sentiam. Ele beijou a curva de seu pescoço, o vale entre seus ombros, e ela arqueava sob seu toque, não gemendo de prazer, mas suspirando de uma emoção tão forte que beirava a dor. A linguagem deles era feita de respirações sincronizadas, de olhares que diziam mais que palavras, de mãos que exploravam memorizando cada centímetro. Era uma conexão que ia muito além do físico, já era o fechamento de um circuito emocional que tinha começado a ser ligado no momento em que se viram. A entrega de Camila não era de um corpo, mas de uma alma que finalmente encontrava refúgio. O prazer não veio como uma onda solitária, mas como uma maré que cresceu lenta e inexoravelmente dentro de cada um, alimentada por cada toque, cada olhar, cada sussurro abafado. Eles se moviam em um ritmo ancestral, uma dança que seus corpos conheciam mesmo que suas mentes jamais tivessem ensaiado. A luz do fim da tarde começou a furar as nuvens, entrando fracamente pela janela e pintando listras douradas em seus corpos suados. O ar estava carregado com o cheiro da chuva limpa, do perfume doce de Camila, e do aroma intenso e terroso da paixão. O clímax não foi uma explosão barulhenta, mas um silêncio estonteante. Foi como se o universo inteiro parasse por uma fração de segundo, suspenso no ápice daquela conexão perfeita. Um único suspiro, profundo e compartilhado, escapou de seus lábios enquanto suas testas se tocavam, olhos fechados, corações batendo em uma cadência frenética e uníssona. Não houve gritos, apenas um tremor silencioso que percorreu seus corpos entrelaçados, uma liberação tão intensa que foi quase espiritual. E então, a quietude. Apenas o som da respiração aos poucos, voltando ao normal, e da chuva que agora era uma fina garoa, acariciando o telhado. Era calmaria completa, a sensação de ter encontrado um porto seguro, no meio do caos de suas consciências. Eles ficaram deitados entrelaçados por um tempo, que poderia ter sido minutos ou horas. A pele quente, os membros pesados de uma felicidade cansada. Os dedos de Carlinhos desenhavam círculos lentos nas costas de Camila, um toque que era mais carinho do que posse. Ela tinha a face encostada em seu peito, ouvindo as batidas do seu coração, que agora eram calmas e profundas. Naquele casulo de lençóis e calor, o mundo era perfeito. Mas, como uma maré vazando, a realidade começou a infiltrar-se lentamente na periferia de suas mentes. O primeiro som foi um rangido no andar de cima. Depois, o barulho abafado de uma descarga. Eduardo. O nome do filho, do amigo, pairou sobre eles como um balde de água gelada. O encanto quebrou. Eles não se afastaram bruscamente, mas a tranquilidade do momento se foi, substituída por uma tensão silenciosa. Os olhares que se encontraram agora estavam carregados de uma pergunta imensa e assustadora: e agora? A tarde de amor, intensa e perfeita em sua bolha, tinha terminado. As consequências, aquelas sim, eram reais e estavam do lado de fora da porta, esperando. O preço daquele momento de felicidade proibida ainda estava por ser pago, e o peso dessa conta começou a assentar sobre seus ombros, muito mais pesado do que o calor do corpo um do outro. E essa é a nossa história de hoje. O que você achou? Comenta aí embaixo o que achou. Obrigada por assistirem,
E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com alguém. Um grande beijo e até o próximo vídeo.